Olá, começa agora mais uma edição do programa AgroMais Entrevista. Aqui é o seu espaço para ficar sempre muito bem informado sobre as novidades no mundo do agronegócio. E hoje o nosso assunto é a nutrição vegetal, um dos pilares da produtividade no campo. E quando o assunto é inovação, sustentabilidade e competitividade, a Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, tem desempenhado um papel fundamental na evolução desse setor. Recentemente, aconteceu o Conexão Absolo 2025, um dos principais eventos de negócios, conhecimento e de relacionamento da área, reunindo ali lideranças, pesquisadores e empresas que estão transformando a agricultura brasileira. Bom, e para contar como foi o evento e comentar também o atual momento do mercado de fertilizantes e de bioinsumos, especialmente agora, no início da safra de verão, eu converso com o presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, o Roberto Levreiro. O presidente já está aqui com a gente conectado. Presidente, seja bem-vindo primeiramente, muito obrigado pela participação, tudo bem por aí? Tudo bem, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade aí de poder estar com vocês e falar um pouquinho do nosso setor e do evento que nós tivemos agora recentemente. É isso, presidente. Então, vamos começar esse nosso programa falando justamente sobre esse evento tão importante aí para o setor, né? Para quem ainda não teve oportunidade de conhecer o Conexão Absolo, conta para a gente um pouquinho, apresenta um pouquinho para a gente sobre esse evento, qual o propósito desse encontro dentro da nutrição vegetal. Então, Felipe, a Absol hoje ela representa 9 segmentos de insumos relacionados aí para a agricultura nacional. Nós somos a única entidade no Brasil que contempla todos os insumos dessa cadeia, seja tanto de defesa, seja a questão como nutrição, estímulo, enfim, os biológicos, biodefensivos, enfim, tudo nós temos dentro do nosso guarda-chuva. E nós tínhamos um fórum que era bianual. Como esse setor, os segmentos cresceram muito, nós hoje temos um fórum a cada ano e dividimos um pouco dessas tecnologias em cada evento, porque senão tá ficando um pouco grande para fazer tudo em um evento só, e nós temos grandes novidades, esse setor cresce bastante e inova muito. E esse ano nós tivemos o Conexão Absolo, que é a segunda edição do Fórum de Matriz Orgânicas, né? Tem aí os condicionadores, os organominerais, enfim, todos os insumos que são de origem de fontes de matriz orgânicas, como também tivemos o simpósio, o terceiro simpósio de biofertilizante. Então foram 2 eventos conjuntos. Nesse simpósio nós trouxemos mais de 60 trabalhos realizados por pesquisadores com inovação, com o uso dessas tecnologias. Desses 60 nós fizemos uma escolha de 4, né, que foram premiados, e tivemos mais de 20 palestras, todas técnicas, trazendo novidades, as tecnologias novas. Tivemos palestras falando sobre política, tivemos presença de parlamentares expondo, falando importância, falamos um pouco de regulatório, enfim, foi um fórum bastante abrangente, tivemos um público muito grande, bastante interessante, um público de alto nível. Foi um evento que quem não teve a oportunidade de conhecer, vale a pena conhecer. O ano que vem nós temos aí o próximo fórum, que vem com outras tecnologias também. Hoje nós representamos as principais tecnologias para a agricultura tropical no Brasil. Muito bacana. E aí, só ainda falando sobre o evento, sobre a dinâmica dele, você falou ali que na programação teve debate, palestra, também havia espaço para exposição dentro do evento? Sim, nós tivemos aí mais de 25 estandes de empresas, né, expondo seus produtos, mostrando seus serviços. O objetivo do evento é criar uma possibilidade de network, né? Nós trouxemos aí muita gente da academia, muita gente do setor de investimentos, veio bastante gente da área política, da secretaria. Eu acho que o principal foco dele é criar essa oportunidade tanto das empresas, de todos os envolvidos, né, os setores envolvidos com o setor, com o agro como um todo, possam se conhecer, possam trocar informações e assim, muita gente que nós fizemos em Brasília, a hora que chegaram, as palavras que eu mais ouvi foi assim,
fiquei impressionado quanto esse setor está evoluído, quantas tecnologias que estão aqui. Eu não imaginava isso. Eu ouvi muito disso nesse evento. Ali no comecinho você deu uma pincelada para a gente, falou um pouquinho sobre o que foi discutido por lá, mas na sua avaliação houve talvez um tema central aí, uma linha condutora, digamos assim, que resumisse o espírito dessa edição do evento? Hoje a gente não pode, o assunto, vamos dizer assim, os biológicos, não sei, os assuntos tudo que envolve a parte mais focadas as tecnologias dos biológicos, que seja nutrição, seja incentivo, seja como estímulo, ou seja como um indutor de resistência, é o tema hoje central. E é um tema que traz muitas novidades, né, Felipe? Então, tivemos aí 10 praticamente palestras focadas, cada uma com uma sua especificidade para alguma característica de um micro-organismo, de um biofertilizante, com seus efeitos que eles podem trazer, as evoluções que nós já temos e as que podem ser ainda conquistadas ainda para frente, com as evoluções das pesquisas que estão vindo. Esse, com certeza, foi um dos pontos, um foco central aí que realmente chamou muita atenção. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos um público médio na plateia de 600 pessoas, auditório normalmente bem cheio. O pessoal adorou aí os temas apresentados, o conteúdo foi muito rico, nós trouxemos pesquisadores de alto nível. E esse é o tema, né? Porque é o que o mundo quer, é o futuro da agricultura no Brasil, é o que traz a maior sustentabilidade e é onde o Brasil, onde as nossas empresas estão já bastante avançadas nesses trabalhos, né? É muito bonito de ver e é empolgante saber quanto ainda esse mercado pode se desenvolver, crescer ainda com essa oportunidade de mudança eu falo que é uma mudança de paradigma, né? Porque você mudar um processo histórico na agricultura bastante tradicional e inovar, o agricultor mudar o modo de trabalhar, de agir, sair daquela commodity que ele estava há 50, 100 anos utilizando e hoje abrir mão de uma molécula e substituir por outras e ver que o resultado é vantajoso, é um desafio enorme. Então, esse evento é importante por causa disso. A gente tem que mostrar esse conteúdo, levar essa informação para dar segurança aos usuários e a quem recomenda. Andando ali pelo evento, pelos estandes, conversando com o pessoal, assistindo às palestras, participando dos debates, na sua avaliação, teve ali algum aprendizado, na verdade, alguma tendência que tenha te chamado mais atenção aí para esse mercado de fertilizantes ou de bioinsumos, que, como eu disse, que seja uma tendência que o pessoal precisa ficar atento, inclusive, daqui para frente mesmo, de fato? Olha, sabe o que é engraçado, Felipe? Nesses 9 segmentos que nós hoje representamos, alguns estão mais consolidados, né? A gente pegar aí os produtos à base de extratos de algas, são produtos que já vem há algum tempo já sendo bem trabalhados, já vem sendo bem elaborados. Os inoculantes também já está com um bom trabalho avançado, mas tem novas cepas, tem novas finalidades. O inoculante está saindo da soja, entrando para milho, os próprios estratos de água estão tendo umas outras finalidades, estão sendo descobridas para as pesquisas, mas o que a gente tem de mais novo que vem é o desafio, inclusive, na regulamentação, que nós estamos trabalhando nela agora, no decreto, que é sobre a lei dos bioinsumos, são os produtos para dupla aptidão, né? Eu acho que esses são o futuro bastante promissor, não que os outros não sejam, mas os outros já estão mais consolidados, já estão só aumentando seu índice de adoção, mas a grande atenção é como a gente poder utilizar e explorar todo esse potencial que ainda a gente está descobrindo, ainda está aprendendo como regulamentar, criar uma legislação que viabilize tanto para que a indústria possa continuar a pesquisa e desenvolvimento, para que traga segurança jurídica tanto para o industrial, quanto para o produtor rural, como para quem vai consumir esses produtos lá que utilizam esses bioinsumos que vão ter mais de dupla aptidão, a sua dupla aptidão, vamos assim dizer. E nós temos aí trabalhos à base das microalgas, enfim, então tem um universo
muito grande e que não daria para te dizer hoje que esse ou aquele tem um percentual maior de atenção a ser dado, porque todos no Brasil, ainda pelo tanto de adoção que nós temos, tem um mercado enorme para crescer, se desenvolver. Eu acredito que mesmo os tradicionais vão crescer muito. Vou dar um exemplo simples para você. Quando se falava em utilizar lodo de esgoto como um condicionador de solo, como um fertilizante orgânico há 7, 8 anos atrás, era algo assim impensável, era algo que ia ser mal visto. E hoje, se você vê as usinas que tem hoje já produzindo esse material com alta qualidade e confiança, é assim, um mercado mais comum, mas o quanto já evoluiu em um período curto de menos de uma década. A gente fala hoje muito em bio, né? São biocombustíveis, biofertilizantes, bioinsumos. Imagino que a sustentabilidade, de fato, ela deve ter sido, né? A gente ainda falando sobre o evento, sobre o evento da Conexão, ele deve ter sido um tema ainda muito, muito presente nas discussões lá, né? Essa questão da sustentabilidade está absolutamente inserida nessa questão dos insumos e fertilizantes, né? E isso deve ter sido um dos temas mais vistos lá dentro dos debates e das discussões, né? Se você parar para pensar, o Brasil é um país que tem um viés agrícola forte, mas nós temos uma dependência absurda de nutrientes para a produção agrícola. O Brasil importa aí 70%, 80% das matérias-primas que usa para nutrir suas plantas. E não só também na defesa, né? Agora, como a gente supera tudo isso? Nós não vamos ser autossuficientes na maioria das fontes que nós usamos em grande quantidade. Então, existem dois caminhos. Ou você descobre uma jazida e viabiliza a produção disso, né? Mas nós temos o chamado custo Brasil, e a ureia seria um exemplo muito simples e prático disso. E o outro lado é você melhorar a eficiência do que você importa e melhorar a eficiência do que você aplica, porque também é conhecido que, por nós termos uma agricultura tropical, nós temos muitas perdas dos nutrientes que nós usamos. A eficiência acaba sendo comprometida. E como a gente resolve isso? Obviamente, com o manejo, né? A rotação de cultura, enfim, várias práticas agrícolas importantes por parte do agricultor, mas o outro caminho é investir em tecnologias que melhorem a eficiência desse produto, ou seja, transformem esses produtos de uma maneira que eles sejam adaptados para a realidade da agricultura que nós temos. E é isso que nós fazemos, né? Então, hoje você vê um remineralizador ganhando espaço, as indústrias que começaram a fazer remineralizador hoje já tem uma qualidade muito mais avançada, você vê as indústrias que usam matrizes orgânicas hoje já tendo insumos que conseguem reduzir em 20% a 30% a dose aplicada do nutriente. Então, nós estamos falando na veia de sustentabilidade, nós estamos falando na essência da sustentabilidade, não no discurso de sustentabilidade. E com isso nós trazemos junto a economia circular, porque muitos desses insumos são reaproveitados da própria geração, tanto da agricultura, agroindústria, como também do setor, do meio urbano. E fora isso, existe o desenvolvimento dos biológicos, dos biofertilizantes, que aí são insumos que trabalham dentro da fisiologia da planta, induzindo a resistência, dando maior capacidade a ela a expressar sua genética de produção, ajudando a enfrentar aos estresses abióticos e climáticos que nós estamos enfrentando. Então, é uma somatória de ações e de contribuições que esses insumos hoje trazem no contexto geral, é fantástico, que não tem no mundo algo nesse potencial com a capacidade de entrega que está tendo. Nós não teríamos a agricultura brasileira hoje competitiva, quebrando recordes e entregando o que entrega ao mundo, alimento no custo que entrega hoje, se não fossem essas tecnologias, tenho certeza disso. A somatória dessas ações é o que está possibilitando, e nós estamos ainda caminhando, avançado, mas tem muito, muito a evoluir. Então, não existe hoje uma agricultura tão sustentável no conceito da palavra como a nossa. Muito bem, presidente. Eu preciso chamar aqui um rápido intervalo. Vou pedir para o senhor ficar aqui um pouquinho com a gente ainda, aguardar rapidinho, porque nosso intervalo é rapidinho e a gente volta para continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Tranquilo.
E a você que está em casa, eu quero reforçar um convite aqui para você, para rever esse nosso programa e todos os outros da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube. O endereço por lá é youtube.com/agromaistv. Vamos então ao nosso rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso programa AgroMais Entrevista. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente novamente. Hoje o nosso bate-papo está sendo aqui com o presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, Roberto Levreira. A gente tem no primeiro bloco ali, né, presidente? A gente conversou bastante sobre o evento realizado recentemente por vocês, um evento de muito sucesso, com saldo super positivo, pelo que o senhor estava contando, que foi o Conexão Absolo 2025. Agora eu quero aproveitar essa nossa volta do intervalo para falar um pouquinho com o senhor sobre a questão do mercado de fertilizantes, essa situação, o momento que o Brasil está vivendo, que o agronegócio brasileiro está vivendo. A gente está aí, né, nesse início de safra de verão, muitos agricultores já com máquinas em campo, outros ainda aí dependendo de algumas questões para começar o plantio, enfim. Pensando nesse momento, especialmente agora nesse início da safra de verão, como o senhor avalia o mercado de fertilizante de bioinsumos aqui para a gente, para o agro brasileiro? Olha, a gente sabe que nós estamos passando um ano, né, Felipe, meio desafiador, né? Um ano principalmente na questão de crédito para agricultor. A gente teve uma mudança nas questões de commodities que impactam em preço, obviamente que impactam em investimento. Mas, de certa forma, pelo que a gente trabalha aí mensalmente, algumas sondagens de mercado, a gente tem uma pesquisa que os nossos associados nos mantêm informados das suas tendências, perspectivas. O mercado ele vem se mantendo. Ele mudou um pouco o movimento, né? Alguns meses aí, normalmente segundo semestre tem uma concentração maior, né, da demanda dos insumos por parte do agricultor. Esse ano ficou um pouco mais dividido, o produtor, alguns anteciparam um pouquinho aí as suas compras, muitos se ajustaram dentro dos seus orçamentos. A gente está percebendo que há algumas culturas que estão um pouquinho mais equacionadas, o seu fluxo de caixa, estão mantendo os investimentos, e outras estão separando algumas áreas e alguns tipos de insumos. Mas ainda é um mercado positivo. Eu acredito que 25 ainda vai fechar um ano com crescimento, pelo menos as informações até agora têm mostrado isso, apesar das dificuldades de crédito, apesar das dificuldades de valores, enfim. O clima, de certa forma, está também colaborando um pouco esse ano, não estamos tendo nada tão grave. A gente sabe que todo ano, pontualmente, um lugar ou outro, isso é normal acontecer, mas isso nos transmite como recado. A gente entende que o agricultor ele está absorvendo a esse conceito, esse conhecimento dessas tecnologias, e ele está entendendo que ela não é um luxo, e ela é, sim, algo importante que justamente garante uma possibilidade dele enfrentar as adversidades, melhorar a sua produtividade e, de certa forma, ter um custo mais acessível, mais competitivo para poder enfrentar as oscilações de mercado que a gente está aí tendo com relação a preço de commodities, enfim, não só as commodities, mas também com as culturas de consumo interno, né? Hoje, quais são, na sua avaliação, os limitadores para um crescimento ainda maior? A gente pode colocar aí nessa conta a questão de acesso ao crédito, que está difícil, são questões internacionais, talvez, preços internacionais, enfim. Quais são os fatores limitadores que você consegue elencar para a gente? Eu acho que você já citou os principais, né? Porque como investidor, um que seja, o agricultor não deixa de ser um investidor, né? O investidor será aberto. E mesmo as empresas também, que você sabe que 60% do crédito hoje que financia a safra nacional, vem da indústria, vem da cooperativa e vem dos canais de distribuição. 60%, 70% é esse setor que financia. Então, está todo mundo, quando você pega todos esses pontos que você comentou, que são os problemas geopolíticos, o preço das commodities,
elas estão fora? Não, se pegar historicamente, elas estão dentro de um patamar. O problema é que você tem custos hoje um pouco mais elevados e principalmente o custo do dinheiro para fomentar aos níveis não só aqui quanto lá fora, eles estão um pouco fora e um pouco acima do patamar. Os nossos aqui, com uma Selic de 15%, ele é praticamente inviável. E a gente também está tendo um pouco mais de profissionalização do setor, onde que o pessoal começa a fazer conta e arrisca um pouco menos, né? Arrisca onde tem um pouco mais de segurança. Então, esses são os principais fatores hoje que limitam. Você tem muita insegurança jurídica no Brasil, isso falando do lado da indústria é assustador, a insegurança jurídica está muito alta, a gente tem um governo com muita tributação e mesmo em áreas que não tinham, estão se revendo, está voltando atrás, o que valia não vale mais, e a gente tem instabilidade política, você tem o ano que vem, um ano que é um ano da eleição, que a gente não pode deixar de considerar, e tudo que a gente está fazendo agora vai ser consequência para o próximo ano. Então, quem tinha arrendamentos, né, feito a custos um pouco mais elevados, no momento que foi contratado, hoje tem muito mais dificuldade para cumprir com o contrato. Então, todos esses são os pontos que eu acho que eles somam. Os insumos subiram, mas dentro de uma média, né, não foi muito longe do que foi em 22. Né? Então, eu acho que é oscilação do mercado normal, como se ocorre todo ano, que sobe mais ou menos em alguns meses, mas isso é flutuação. Mesmo, eu acho que ainda foi bem menor, apesar dos pesares que estamos enfrentando lá fora com relação a tarifaço, guerra, enfim. A gente sabe, né? O senhor comentou aí já, e todo mundo sabe que o Brasil é um grande importador de fertilizantes. E vira e mexe, essa pauta acaba voltando, né, para as conversas. Hoje, como está o equilíbrio entre produção nacional e dependência externa? A gente conseguiu evoluir aí nesses últimos anos de alguma maneira. A gente precisa aí, a gente ainda tem muitos também efeitos limitadores nesse momento que impedem a nossa expansão quando a gente pensa em produção nacional? As limitações que o Brasil ainda tem e na dependência, a evolução da indústria nacional ela foi muito pequena, né? O Brasil hoje ele tem o custo do Brasil como principal fator, como eu já comentei, e além de tudo nós temos jazidas que estão em situações que não favorecem muito a exploração em termos de competitividade, porque são mais profundas comparada a países que são hoje os nossos principais fornecedores. O gás, que seria uma possibilidade para a gente ter uma produção de ureia mais efetiva, porque a gente tem uma grande geração de gás, nós temos um custo extremamente elevado que eu acompanho isso através do Confert, é uma dificuldade do governo conseguir reduzir esse custo e viabilizar para que chegue a ponto que as empresas nacionais possam ser competitivas. Está tendo aí a Petrobras, alguns investimentos estão sendo feitos, mas está longe de trazer essa segurança para que a gente possa realmente reduzir consideravelmente essa dependência que nós temos. Está tendo trabalho, está tendo evolução, o governo está se empenhando, está todo mundo trabalhando para buscar soluções para que a gente possa reduzir essa demanda. Mas eu acho que ainda o melhor caminho é a gente ser mais eficiente do que a gente já importa, porque hoje, se você importa 40 milhões de toneladas, a gente pode considerar que mais da metade disso a gente hoje perde no solo. E como a gente reduz isso? Usando essas tecnologias que nós falamos até agora, são produtos que vão aumentar a eficiência. Então, o setor que a Absolo representa é o setor que traz uma sinergia a esses insumos. Então, a gente consegue aí, se trabalhar paralelamente, talvez seria a alternativa mais inteligente e mais assertiva a médio prazo para que a gente possa ajudar a reduzir essa demanda de importação. Do contrário, a gente vai, por muitos anos, aí, continuar nesse leque. E não podemos esquecer, porque o mundo quer que nós quase que dobramos a produção de alimento para atender ao crescimento da população. Se hoje a gente já importa 40, daqui 20, 30 anos, a gente vai ter que estar pensando em importar quase o dobro disso, 50, 70 milhões de toneladas. Então, tem que se trabalhar paralelo, mesmo que a gente consiga reduzir os nossos custos Brasil, ainda assim a gente vai continuar dependendo de um grande volume de importação. Ô, presidente, há muito tempo a Absolo tem defendido aí a modernização de normas, a desburocratização de registros, né? Há avanços concretos já nesse sentido?
Sim, Felipe, sim, sim. Agora está realmente acontecendo a regulamentação através do decreto da lei do bioinsumos, né? A Absolo, como ela pegou um setor que ainda não era muito conhecido, apesar de ter alguns segmentos tradicionais, mas não era o setor mais trabalhado pelo Ministério da Agricultura. Então, começamos desde da regulamentação dos foliares, dos orgânicos, dos organominerais. Nós tivemos que fazer todo um trabalho de base desde o início para criar uma legislação que desse a segurança necessária para que as empresas pudessem continuar investindo nesse setor. Isso foi alguns anos de árdua discussão, apresentar trabalhos, fazer com que os técnicos dos ministérios também conhecessem essas tecnologias mais profundamente. E quando isso foi acontecendo gradativamente, uma legislação mais clara, a gente teve que, obviamente, a legislação tem que acompanhar. E a dificuldade é que nem sempre os órgãos reguladores conseguem acompanhar na mesma velocidade que o setor se desenvolve. Então, isso é o grande desafio que a gente enfrenta atualmente, que é atualizar todos os órgãos que regulamentam, seja o Ministério da Agricultura, seja uma Anvisa, seja o Ministério do Meio Ambiente, como sejam as secretarias paralelas, como o Ministério do Meio de Desenvolvimento, o MDIC, como também os legislativos, porque não adianta nós trabalharmos só na esfera técnica, criar as regras, mas quem vai assinar e vai chancelar também tem que conhecer isso. Então, esse é o desafio atual que a gente vem enfrentando nesses últimos 4 a 5 anos, que é levar de forma clara para criar uma legislação não subjetiva e que não trave a inovação. E isso tem um ponto positivo. A SDA, o Ministério da Agricultura, hoje, tem esse entendimento. Eles querem trabalhar regras, querem trabalhar normas que não venham complicar o desenvolvimento do futuro dessas tecnologias, porque eles já entenderam a velocidade com que isso está desenvolvendo. E a gente sabe que fazer regras e normas ou lei no Brasil é demorado. É verdade, ô presidente. Olha, se a gente tivesse tempo, poderia aqui ficar mais uma hora conversando, porque a gente teria muito ainda para destrinchar. Mas o nosso tempo é curto, então, presidente, eu quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Desejar a você aí muito sucesso nessa empreitada à frente da Absolo. E sabe que o canal está sempre aberto, viu? Aqui para esse diálogo. Então, sempre que precisar, sabe que o canal está aberto para a gente voltar a conversar sobre diversos assuntos para esse segmento tão importante para o agronegócio, viu? Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Felipe, nós que agradecemos, é importante e é fundamental essa parceria com vocês, porque vocês são os difusores para a grande mídia, para a grande população, para todo o público diversificado, que possam, obviamente, levar esse conhecimento, esse conteúdo e que eles possam pegar um pouquinho dessa informação e também transmitir isso aos colegas, aos vizinhos, para que entendam o que esse Brasil hoje tem, o que nós representamos e o que eles, como brasileiros, representam e têm um orgulho do país que a gente tem. É isso, presidente. Obrigado mais uma vez, viu? E até a próxima. E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia e pelo carinho da audiência. A gente se encontra ao longo da programação em uma nova oportunidade. Até lá. Tchau.